Nós vamos estar recuperando essas aulas. Vamos passar então para a segunda lição desse segundo módulo. Nós vamos falar a importância agora do ganhar, a importância do ganhar almas. É o que arde no coração de Deus. A igreja, nós fomos chamados primeiro para adorar a Deus, e depois o segundo é cumprir com o ID do Senhor. Né? Então nós temos duas responsabilidades. Como a cruz ela é vertical e horizontal, assim também deve ser nosso compromisso com Deus, né? Vertical e horizontal também, né? Com Deus, né? E com a terra, né? É isso que Deus espera de todos nós. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas, Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Então nós vamos lá, iniciamos ali na introdução, tá? Vocês têm ali. Vamos lá, na leitura da palavra de Deus, né? E também nós temos alguns versículos. Na verdade, tem muitos versículos aqui, então vai ficar meio difícil a gente distribuir para todo mundo aí, porque senão é muito versículo e a gente não vai demorar muito na nossa aula aqui. Mas alguns principais aqui já estão descritos, né, para a gente ler na própria apostila. Então, a visão celular é o cumprimento da grande comissão dada por Jesus a todo aquele que confessa como o seu Senhor e Salvador pessoal, pois a proposta que ela traz é a mesma que Jesus, é, a mesma de Jesus, fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Equipar os santos, trazendo renovo para suas vidas e levá-los a ocupar-se na missão para a qual Jesus Cristo os chamou, bem como gerar um amor tal pelos perdidos que os leve a trabalhar na evangelização até, até que se convertam e sejam discipulados para gerar neles o mesmo amor por vidas. A visão propõe que todos sejam devidamente acompanhados, a fim de que que apresente frutos, uma vida de testemunho e a transformação adequada, ou seja, que a liderança de cada discípulo seja desenvolvida como objetivo de torná-los capazes para apacentar os novos convertidos. A igreja em célula tem alvos, estratégias, metas a serem perseguidas e propósitos específicos. Como fazer discípulos para o Senhor Jesus e consolidá-los na fé. E uma proposta de retorno ao discipulado dinâmico e bíblico, mas para que tenhamos êxito no propósito da visão, é necessário que observemos os 4 princípios na visão: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, nós temos aqui um caminho, né? Nós temos uma estratégia. Você sabe me dizer qual é o nosso alvo? Oi, Sr. Arnoldo. Bem? Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Oi, tudo bom? Tudo bem? Estamos assistindo aqui atrás. Então tá bom. Qual é o nosso alvo, gente? O nosso alvo é a salvação, né? Nosso alvo é nós
pois partimos aqui ser recebido lá na glória pelo Senhor. Mas para nós trabalharmos, para ganharmos almas ao Senhor, Jesus ele também foi muito estrategista, ou não foi? Jesus ele foi estrategista, foi um grande estrategista de almas, como ganhar almas, né? Então, Jesus ele contava parábolas, por meio de parábolas. Para os pescadores ele falava de peixes, para o agricultor ele falava como o semeador, né, saiu a semear, falava da viticultura. Enfim, Jesus ele tinha várias formas de explicar o reino de Deus para que as pessoas pudessem assimilar e, né, entender o reino dos céus, né? Então nós temos um alvo, o alvo é a nossa salvação, o alvo é os céus, né? Qual é a estratégia? Nós temos metas, as metas é levar multidões para o Senhor, né? Multidão incontável. E a estratégia que nós temos é a visão celular, no ganhar, né? Nós só vamos ganhar elas, a pessoa aceitou Jesus, recebeu Jesus na sua vida, aí não precisa mais fazer mais nada, tá tudo bem com ela? De forma alguma. Ela precisa passar por todas. Não está ouvindo, Estela? Todos estão me ouvindo? Eu acho que é o teu mesmo, eu acho que tu sai e entra mesmo, né? Então, uma pessoa por si sozinha, ah, se ela não for acompanhada, se ela não for ajudada, veja que os discípulos, eles ficaram com Jesus 3 anos e meio, até serem fortalecidos pelo Espírito Santo, depois que desceu o Espírito Santo, né? E aí, então, fez eles lembrar de todas as palavras que Jesus falou para eles, né? Então, só pregar a palavra de Deus, que é a visão do ganhar, né? O ganhar, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que pregar. Então, só pregar a palavra de Deus, e a pessoa diz, tá, entendi, ok, tudo bem. Ela já se torna um discípulo de Jesus? Não. Ela não consegue se tornar um discípulo de Jesus só na primeira fase. Por isso existem as 4 fases. Então, nós trabalhamos de um modo sistemático, em que o nosso envolvimento com a obra de Deus é fazer com que cada pessoa se torne um discípulo de Jesus, né? Cada pessoa tem a oportunidade de conhecer Jesus, né, através da visão do ganhar, né? Depois, nós temos que passar por esses processos, ajudar a pessoa a se firmar, ensiná-la, e depois que ela se torna maduro, ela já está também reproduzindo aquilo que ela recebeu, que é o enviar, né? É onde ela vai estar já gerando os frutos. Aqui no 1 diz assim, entendendo a importância do ganhar almas. Para entender a importância do ganhar, é preciso entender que este é o primeiro princípio da visão, está relacionado a ganhar alma. Para ganhar alma é necessário pregar o evangelho. Logo, para entendermos a importância desse primeiro princípio, precisamos analisar e compreender alguns pressupostos, tais como o que é alma, o que é evangelho e o que é pregar. Primeiro, o que é alma? O que a Bíblia diz como alma, né? O que ela retrata como alma? Como Deus nos vê? Então, alma é uma vida e que tem todos os sentidos, em todos os sentidos precisa de Deus, precisa da salvação de Cristo Jesus. A palavra alma vem do termo grego psique. Dela são derivadas as palavras psicologia, psicose, psiquiatria,
É um termo usado para designar a sede das emoções, da vontade, dos desejos, da afeição, da mente, da razão e da compreensão. Podemos dizer que a alma é o eu interior, a essência da vida, é a pessoa em si. Tá. Agora então compreendemos que a alma é o eu, né? A alma é uma pessoa, aquela pessoa, né? Todo ser vivente, tá? Todo ser vivente, todo ser criado, né? O homem, mulher, quando fala de homem, estamos falando do gênero humano. Então, todo ser humano, né? Alma é todo ser humano. É assim que Deus vê. Em Marcos, o capítulo 8, 22 ao seguir, nós vemos que os discípulos trouxeram um homem cego para Jesus curar. Jesus fez o quê? Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, passou nos olhos do cego e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Ele foi lá, lavou, e aí Jesus pediu para ele: está enxergando? Ele disse: olha, eu enxergo pessoas como árvores que andam. Aí Jesus então toca novamente nele, né? E pela segunda vez Jesus teve que tocar na vida dele para que ele pudesse restabelecer a visão. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter a visão de Deus em nossas vidas. Só os seres humanos têm alma. Nós vemos numa outra apostila, né, que é considerado alma também, né, os seres vivos, né? Porém, eles são seres almas terrestres, né? Eles vivem enquanto estão aqui na Terra. Nós distinguimos porque temos espírito, né? Diferente deles, eles são almas terrestres. Nós somos almas viventes. Nos tornamos uma alma vivente e possuímos um espírito. Então, diferencia, né, o que nós temos é uma diferenciação. Nossa alma é diferente dos seres dos outros seres, né? Mas, porém, também temos o espírito, o qual eles não possuem, né? Então, voltando aqui à palavra, muitas vezes nós precisamos desse toque de Jesus em nossos olhos, para enxergar as pessoas como almas. Esse cego aqui, ele enxergava as pessoas como coisa, como objeto, como, né, coisas sem valor, como coisas naturais dessa terra. E pessoas não são árvores. Almas, quando a Bíblia diz, almas não é árvore. Almas não é cachorro. Almas, quando a Bíblia diz, são seres humanos carentes da glória de Deus, que necessitam do perdão de Deus, da misericórdia e da compaixão de Deus. Então, é esse olhar que Deus quer que nós tenhamos. Então não basta nós sermos crentes, sermos conhecedores da palavra de Deus, nós precisamos olhar o mundo com os olhares de Deus, né? O mundo como os olhos de Deus, como Deus está olhando. É pregar a palavra. O que é pregar a palavra? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Romanos 10, 13 ao 15. A palavra usada para pregar está no texto, querigma, e quer dizer anunciar, proclamar ou publicar. Isso significa que, para pregar o evangelho, não é necessariamente preciso ingressar antes num seminário teológico. Enquanto o ID de Jesus, um púlpito pessoal, é designado para cada crente.
em cada comunidade, no bairro, na escola, a fim de que ele possa contar aos outros a boa notícia do Evangelho de Cristo. Pregar significa convencer o homem sobre a importância da vida com Deus, levando-o ao culto racional. Uma alma ou mente que sabe e tem consciência da obra redentora de Cristo por sua vida. Então, a princípio, querido, realmente assim, nós trabalhamos no convencimento. Porque no convertimento, quem vai fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que elas foram apenas convencidas do Evangelho, convencidas de ir na igreja, convencidas de estar conosco, mas eles ainda não atingiram o nível de conversão. Então, o primeiro passo, nós precisamos convencer as pessoas. O que é o Evangelho? A palavra evangelho vem da palavra grega, euangelium, e significa boas novas. Que boas novas são essas pregadas pelo evangelho? As boas novas é o mesmo que boas notícias? São as boas notícias de que Deus proveu a salvação para os perdidos, e isso através do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sempre que as boas notícias são proclamadas no poder do Espírito Santo, então há o quê? São 10 coisas, Então, quando eu proclamo o Evangelho de Jesus, vai ter a autoridade de Cristo, a revelação da justiça de Deus, arrependimento genuíno, convencimento do pecado, do juízo e da justiça, originalidade da fé, salvação, vida e dom do Espírito Santo, libertação do domínio do pecado de Satanás, esperança, imortalidade, advertência sobre o juízo, apresentação da condenação e morte eterna quando rejeitadas. Além disso, qual a importância de ganhar almas? Em Romanos, capítulo 1 e versículo 14, o apóstolo Paulo lhe declara: eu sou devedor, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Olha só. Então, ele se coloca num estado de dívida, Eu disse, eu estou devendo. A Bíblia diz assim para nós: a ninguém ficais devendo coisa alguma, a não ser o amor, Que amor? O amor é o amor à alma da pessoa, Então, é falar da salvação. Então, nós temos uma dívida com o mundo, queridos, que ela precisa ser paga. Como é que nós vamos pagar isso? O apóstolo Paulo ele fala, ele reafirma seu senso de obrigação. Se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. E no capítulo 2 de Efésios, ele nos responde a pergunta explicando o porquê de ser importante ganhar almas. A pessoa que não conhece a Cristo está morta espiritualmente, portanto, precisando da vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, esse capítulo 2 aqui de Efésios é algo para nós estudarmos. E tem um videozinho, depois eu vou colocar esse videozinho, para vocês aqui, que explica muito bem, que é uma ferramenta que você pode também usar para você evangelizar alguém, quando você for discipular alguém, Você pode usar,
porque ele exemplifica muito bem o nosso estado, né? Então, Efésios 2, né? Marque bem esse versículo na tua cabeça, Efésios 2, tá? É um ótimo versículo para a gente evangelizar. Então, a pessoa sem Cristo está seguindo um caminho de destruição. Portanto, está precisando de libertação. Pecados dos quais andastes outrora, segundo o curso natural desse mundo, segundo o príncipe da potestade dos ares, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre as quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. A pessoa sem Cristo está sem esperança, portanto, precisando de Deus. Naquele tempo também, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A pessoa sem Cristo está separada de Deus, portanto precisando de Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aqui o ponto 2, os ganhadores de alma segundo a palavra, mostram a mais alta sabedoria. O primeiro versículo que nós lemos lá, né, no início, o fruto do justo é árvore de justiça, e quem ganha a alma é sábio. Provérbios 11:30. Então, sábio, irmãos, é aquele que ganha almas. E brilharão. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça fugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. São treinados por Cristo numa nova chamada. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Né? Uma nova chamada. Sacrificam direitos e privilégios pessoais. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então, temos direitos, temos privilégios, mas, né, temos essas responsabilidades. Arrebatam pessoas como tições tirados do fogo. Salvai-os, arrebatando-as, como a outros tende misericórdia, deixando até as roupas manchadas pela carne. Judas 23. E em Lucas 19:10, Jesus conclui, a evidência da necessidade da pessoa, ela está perdida, precisando ser encontrada, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A conclusão: o homem sem Deus é pobre, cego, nu, está condenado ao inferno, e somente através de Jesus Cristo, boas novas da salvação, pode ser redimido. Por isso, o líder modelo se empenhará em cumprir os propósitos e sonhos do coração de Deus. Ganhar almas é imperativo, né? É ide, é um mandamento, né? É uma ordem. Deus nos comissionou esta missão: ide, pregai o evangelho da salvação. Está quase terminando, né? Aqui nesse versículo que diz assim, arrebatar elas, né? Acabou. Vamos fazer mais uma chamadinha, né? Só para concluir essa parte aqui.